Olá, gente! No vídeo de hoje eu gostaria de propor uma reflexão para vocês sobre dois pontos, duas passagens bíblicas que eu achei muito interessantes, muito válidas para a gente pensar um pouquinho essa semana. A primeira está nos Atos dos Apóstolos e narra a saída de Paulo da comunidade de Éfeso, quando ele vai embora da comunidade de Éfeso, depois de evangelizar essa comunidade por 3 anos, depois de mostrar o caminho, né, de falar da palavra de Deus, evangelizar mesmo, orientar aquele povo no caminho. Então, Paulo parte, mas antes de partir de Éfeso, ele deixa um conselho valiosíssimo aos anciãos daquele lugar, né, aos mais velhos daquele lugar. Ele diz para eles tomarem muito cuidado, para eles ficarem sempre alertas, sempre atentos com os falsos profetas, né? Que ele diz que muitos falsos profetas surgirão e esses falsos profetas, infelizmente, vão conseguir arrastar muitas pessoas. Então, que era para eles ficarem sempre atentos com relação ao cuidado do rebanho, ao cuidado das pessoas, para não permitir que as pessoas se deixassem seduzir, se deixassem encantar pelos falsos profetas. E nas palavras do próprio Paulo, ele diz: aparecerão entre vós lobos ferozes, né? Olha a expressão forte que ele usa: lobos ferozes, homens com doutrinas perversas. Olha só, doutrinas perversas, palavras do próprio Paulo, né? Então, homens com doutrinas enganosas, doutrinas falsas, né? Pessoas que propunham outros caminhos que na verdade não são caminhos, são atalhos, né? Falsos, que na maioria das vezes não condiziam com aquilo que Jesus queria para nós. E, infelizmente, hoje isso não mudou, né? A quantidade de líderes religiosos que enganam, que trapaceiam, que fabricam milagres, né, para impressionar as pessoas e ganhar, assim, fiéis, né, ganhar seguidores para eles mesmos, na verdade. Nem é ganhar seguidor para Jesus, nem é ganhar almas para Jesus, é ganhar almas para eles próprios. E isso é muito sério, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Que obviamente não é isso que Jesus quer para nós, não é para isso que ele passou tudo que ele passou por nós. Então estejamos atentos a esses falsos profetas, porque muitas vezes nós queremos, por comodismo, por preguiça, né, ou até mesmo por falta de amadurecimento mesmo na fé, a gente às vezes acaba preferindo mesmo os atalhos, né, os caminhos mais simples, mais fáceis. A gente não quer esperar o tempo das coisas, muitas vezes a gente quer tudo para ontem, né? A gente ignora que tudo tem um tempo para acontecer e não vai acontecer enquanto não for o tempo certo. E só que a gente esquece que buscando esses atalhos, a gente corre um risco muito grande de se perder pelo caminho, porque o caminho certo muitas vezes ele é tortuoso mesmo, ele demora mais e ele costuma ser realmente mais difícil mesmo, mas com certeza vai valer a pena. Então que nós estejamos atentos com relação a isso, com o cuidado que nós devemos ter de não buscar atalhos, e sim buscar o caminho certo, né? Que é aquele que o próprio Jesus deixou para nós. E depois eu gostaria de compartilhar também uma outra reflexão que está no Evangelho de João, quando Jesus diz, se referindo ao ser humano, ele diz o seguinte: eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Então, o que ele quer dizer? Que assim como ele, né, o próprio Jesus não era desse mundo, viveu nesse mundo, passou por esse mundo, mas não era desse mundo, nós também não somos desse mundo. Então, o que ele mostra para nós? Que é natural que
esse nosso inconformismo com a injustiça, com a miséria, né, com o egoísmo do ser humano, com a violência. Então é natural que a gente fique inconformado com isso, que a gente fique realmente indignado com as injustiças do mundo. Por que é normal? Porque nós não somos daqui, nós não somos desse mundo, nós ansiamos algo a mais, nós ansiamos uma vida plena, uma vida em abundância, né, a todos. Tanto que o próprio Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, o que Jesus quer dizer para nós? Que nós não devemos e não podemos mesmo nos conformar com as injustiças, com o egoísmo, com a violência, enfim, com a maldade do mundo, né? Porque infelizmente nós vivemos num mundo onde tudo é normal, tudo é natural, né? Os crimes sexuais, os estupros, a violência de maneira geral. E nós realmente não devemos nos conformar com isso, e sim buscar entender que nós não só podemos, como devemos sim fazer a nossa parte contra isso. Não é que sozinhos a gente vai mudar o mundo, mas a nossa parte nós precisamos fazer e não nos conformar com tudo que a gente vê de errado. Então que fique essa reflexão para nós, que nós estejamos atentos contra os falsos profetas, como nos diz Paulo, e também atentos contra as injustiças que nós vemos o tempo todo no mundo, como nos diz o próprio Jesus. Fique na paz.